Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, o nosso objetivo aqui é dissecar uma daquelas movimentações tectônicas e silenciosas que ocorrem no mercado físico de commodities. Aquelas movimentações que quase sempre passam totalmente ao largo do noticiário tradicional, né? Exatamente. A nossa missão hoje é analisar a fundo um fenômeno documentado nas nossas fontes sobre um título bastante sugestivo. Eles chamam de o Abutre do Oriente. É um nome forte. Muito forte. E a premissa central trata de como a China está absorvendo uma quantidade simplesmente colossal de barris de petróleo russo. Barris que foram, subitamente rejeitados pela Índia. E olha, o termo abutre carrega um peso enorme, mas eu diria que descreve com uma precisão cirúrgica a dinâmica atual. Porque, para quem observa o mercado só pela superfície, a narrativa parece focar numa simples troca de clientes. Parece só uma atualização na agenda de exportações de Moscou. Exato. A leitura rápida sugere que a Índia reduziu as compras e a China foi lá e assumiu esse volume. Mas a realidade das operações revela a consolidação de um mercado de energia global totalmente bifurcado. Totalmente dividido. Sim. Nós estamos falando, sem exagero, da maior operação de arbitragem geopolítica e financeira desta década. Nossa! Há uma reconfiguração muito complexa de como o petróleo flui pelo globo. E isso tem ramificações que alteram desde o balanço de poder lá no continente asiático até a formação de preços na bomba de combustível e no frete rodoviário aqui no Brasil, certo? Perfeito. Chega direto na nossa economia. Então vamos desempacotar isso, porque a cronologia desse caos logístico oferece a chave para a gente compreender o tamanho do problema. Até o último trimestre do ano passado, a Índia funcionava como grande, aspirador do petróleo russo transportado por mar. O famoso óleo seaborne. Isso. E o foco dele estava em graus bem específicos de petróleo, conhecidos no mercado como Urals, que é a principal mistura de exportação russa, e o Sokol, que é extraído no extremo oriente da Rússia. Exato. E Nova Delhi mantinha uma operação altamente lucrativa com isso. Eles compravam esses barris com descontos agressivos, refinavam o material nas instalações gigantescas deles e exportavam os derivados. E, ironicamente, exportavam para a própria Europa. A Europa que estava sancionando a Rússia. É a ironia perfeita. Pois é. O fluxo parecia inabalável, né? Até que o cenário sofreu uma ruptura muito abrupta. O que aconteceu de fato aí? Então, o gatilho para essa ruptura veio de uma mudança de postura lá em Washington. O Departamento do Tesouro americano decidiu intensificar a pressão, impondo sanções secundárias muito severas. E aqui a gente precisa estabelecer uma diferença técnica fundamental. Tá, manda lá. Sanções primárias, basicamente, proíbem empresas americanas de fazer negócios com um país-alvo. Só isso. Certo. Já as sanções secundárias vão muito além. Elas estabelecem que qualquer entidade em qualquer lugar do mundo que facilite o comércio para a chamada frota fantasma russa... Aquela operada por empresas tipo a Sovcomflot. Essa mesma. Ou para as gigantes estatais de energia, tipo a Rosneft e a Lukoil... Qualquer um que ajude essas empresas corre o risco de ser sumariamente cortado do sistema financeiro ocidental. Caramba, o que coloca um país como a Índia numa posição diplomática assim insustentável? Totalmente insustentável. Como uma potência global em ascensão, a Índia precisa de uma relação estratégica e comercial muito fluida com os Estados Unidos e com a Europa. Seja por tecnologia, defesa, balança comercial. Exato. Então, diante da ameaça real de retaliações financeiras que poderiam simplesmente paralisar os bancos indianos, os refinadores lá pisaram no freio quase que instantaneamente. E não foi só diplomacia, né? Não, foi uma questão de sobrevivência financeira corporativa mesmo, porque nenhum grande banco em Mumbai poderia arriscar perder o acesso à rede SWIFT. E só para contextualizar para quem está nos ouvindo, a rede SWIFT funciona como o sistema nervoso central das transferências bancárias internacionais. Perfeito. Ser excluído dessa rede significa, na prática, ser banido do comércio global moderno. Então, o recuo da Índia foi a única resposta pragmática possível. E a consequência imediata desse recuo indiano gerou um impacto visual dramático nos oceanos.
Dezenas de superpetroleiros russos, aqueles navios da classe VLCC, Que carregam até 2 milhões de barris cada um. é um absurdo de grande. Eles ficaram repentinamente sem destino. Essas embarcações já estavam em trânsito ou aguardando ordens para descarregar quando as compras foram canceladas. O resultado foi uma frota gigantesca, literalmente à deriva. E a inércia na indústria naval tem um custo altíssimo, né? O famoso demurrage, ou sobreestadia. Demurrage. Isso é como se fosse um táxi, com o taxímetro rodando sem parar, não é? É a melhor analogia. Só que a tarifa desse taxímetro varia de 50 mil a 100 mil dólares por dia. Por navio. Nossa, por dia. O prejuízo se acumulando em alto mar com um produto sem comprador à vista. E aí, diante de um cenário com custos diários na casa dos milhões, e esse produto todo encalhado, surge um questionamento muito natural. Por que a Rússia simplesmente não fechou a torneira? Não interrompeu a extração até achar novos compradores? Exatamente. Mas a resposta para isso está lá na geologia e na engenharia de petróleo. Muitos desses poços russos, especialmente na região da Sibéria, operam em condições de permafrost. Aquele solo que vive congelado. Isso. Se você interrompe o fluxo de óleo quente, os fluidos dentro do encanamento congelam e a pressão geológica é alterada, o que pode danificar o poço de forma irreversível. Ah, entendi. Retomar a produção depois custaria uma fortuna. Custaria fortunas e levaria anos. E, além disso, tem a necessidade urgente de fluxo de caixa para financiar a máquina estatal russa, né? A guerra e tudo mais. A carga precisava ser desovada de qualquer maneira. O que nos leva ao ponto central da nossa análise de hoje. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa frota fantasmática rejeitada não teve outra alternativa a não ser alterar as rotas e ir buscar ancoragem no Mar Amarelo. Especificamente na costa da província chinesa de Shandong. Shandong. Mas aí vem a pergunta. Como uma frota desse tamanho consegue redirecionar um volume tão absurdo de óleo cru sem disparar todos os alarmes globais e provocar sanções em Pequim? Tipo, eles têm um manto da invisibilidade? Não existe invisibilidade física ali, claro. Mas existe um engenhoso isolamento financeiro. É fascinante. O destino dessas cargas não foram as refinarias estatais gigantes da China, tipo a Sinopec ou a Petrochina. Porque essas megacorporações têm operações no mundo todo, ações listadas fora. Tem profunda dependência do sistema bancário em dólar. Elas evitariam comprar esse petróleo russo sancionado diretamente pelo mesmíssimo motivo que a Índia evitou. O destino da frota no Mar Amarelo foram as chamadas teapots. Teapots, as refinarias independentes chinesas. Exatamente. O próprio apelido teapots, ou bules de chá, já sugere umas instalações pequenas. Mas o volume que elas processam somado é colossal. O que torna essas empresas tão singulares nesse xadrez da energia? A singularidade delas está na total desconexão do ecossistema financeiro tradicional. Elas são empresas privadas, com foco quase exclusivo no mercado interno chinês, e ao longo dos anos elas construíram uma infraestrutura de pagamentos totalmente paralela. Como assim paralela? As transações de compra de petróleo delas não passam por Nova York ou por Londres. Elas usam bancos regionais chineses de pequeno porte. Instituições que não têm filiais no exterior. Isso. E, consequentemente, não têm ativos que o Tesouro americano possa congelar. Ou seja, o risco de sanções secundárias para esses bancos é irrelevante. É literalmente um circuito fechado de comércio. Fechado e blindado. E o detalhe mais importante que os dados apontam é a moeda que eles usam. Um momento ahá dessa história toda. Em vez do petrodólar, que é o padrão absoluto da indústria desde os anos 70, essas transações são liquidadas inteiramente em yuan, a moeda chinesa. Incrível! Então as teapots viram navios sangrando milhões em custos de demurrage, viram vendedor sem capacidade de estocar o produto ou de parar a produção e a ausência completa de outros compradores. Foi a tempestade perfeita para ditar os termos do negócio. Elas agiram como verdadeiros abutres financeiros. A assimetria de poder nas negociações lá em Shandong deve ter sido brutal, então. Foi brutal. As teapots atuaram com a precisão de um predador de mercado. Ao invés de negociarem descontos marginais, as fontes indicam que elas adquiriram petróleo russo de altíssima qualidade, o Expo e o Sokol, com descontos variando entre 9 e 11 dólares
abaixo da cotação do barril tipo Brent. É uma margem de lucro garantida logo na entrada do produto. O vendedor estava completamente encurralado pela falta de alternativas logísticas e financeiras. E isso joga luz sobre um conceito econômico que a gente precisa explicar, porque define bem o que o mercado asiático de energia virou. É o monopson. Um conceito excelente para essa situação. Pois é, o debate público costuma focar muito no monopólio, né? Que é quando a gente tem só um fornecedor controlando o mercado e esmagando os consumidores com preços altos. O monopsônio opera na lógica inversa. Exato. É o poder concentrado no comprador. Sim. Quando a Índia saiu do mercado de óleo cru seaborne russo, a China emergiu não apenas como a maior cliente, mas na prática como a única grande compradora viável para esse volume gigante no Oriente. A definição de monopsônio se aplica aí de forma impecável. Como só tem um balcão de compras disponível, a China assume o controle de toda a cadeia de valor. O comprador não define só o preço com o super desconto. Ele impõe os termos de frete, os seguros da carga, a moeda, tudo. Tudo. O que o mercado global está enxergando agora é a China se consolidando como a verdadeira câmara de compensação do chamado petróleo sombrio. Porque além do óleo da Rússia, eles absorvem volumes massivos do Irã e da Venezuela. Todos operando sob algum nível de sanção ocidental. Exatamente. Todos dependentes desse balcão único. E a consequência desse monopsônio desmonta algumas daquelas narrativas diplomáticas que a gente escuta toda hora, não acha? Com certeza. Aquela percepção de que existe uma aliança estratégica inabalável, a tal da amizade sem limites entre Moscou e Pequim. Pois é, os encontros bilaterais sempre passam aquela imagem de cooperação de igual para igual. Mas a realidade dos terminais portuários lá em Shandong conta uma história bem diferente. Os dados transacionais simplesmente desmontam essa tese da parceria simétrica. Do ponto de vista estritamente comercial, a relação evoluiu para um estado de subordinação. A Rússia perdeu o poder de barganha. Totalmente. A dependência do mercado chinês transformou a exportação de energia russa numa ferramenta de subsídio para a indústria asiática. E o impacto macroeconômico disso é formidável. Porque ao garantir um suprimento constante de energia de alta qualidade a preço de liquidação, Pequim injeta uma vantagem competitiva estrutural na sua base manufatureira, certo? Certo. E é um contraste gritante. Enquanto boa parte da base industrial europeia ainda está lidando com os resquícios de choques de custos energéticos por causa da guerra, o parque industrial chinês está operando turbinado por combustíveis que são sistematicamente descontados. Então, o que tudo isso significa na prática para a gente? Porque a ramificação dessa nova arquitetura afeta o mundo inteiro. E trazendo a lente brasileira para esse fenômeno, a gente vê conexões diretas entre o Mar Amarelo e a nossa economia. Bate direto na nossa porta. Como que essa fricção logística lá do outro lado do mundo reverbera na bomba de combustível das rodovias brasileiras, tipo a BR-163 no Centro-Oeste, e afeta a nossa inflação e o IPCA? Essa conexão com o Brasil ocorre de uma forma muito pragmática, focada especificamente no mercado de diesel. O Brasil estruturalmente não tem capacidade de refino suficiente para atender a própria demanda de óleo diesel. A gente precisa importar volumes expressivos o tempo todo. Somos dependentes de importação. E como a Rússia entra nisso? A estratégia russa teve que se adaptar. Como eles encontraram barreiras para escoar o óleo cru na Índia e estão sofrendo pressão de preço na China, eles precisavam gerar fluxo de caixa. Fugir dos gargalos asiáticos. Isso. Então, Moscou intensificou a capacidade de refino lá dentro do próprio país e passou a exportar os derivados de petróleo com um foco enorme no diesel. E foram buscar mercados em países neutros. E o Brasil se posicionou bem no meio dessa lacuna. Perfeitamente. Sem adotar sanções unilaterais, o Brasil se tornou de forma bem discreta um dos maiores importadores de diesel russo do mundo. E essa rota garante a chegada de um suprimento constante com um desconto estrutural. Desconto frente aos preços de referência do Golfo do México, né? Que sempre foi o nosso padrão histórico para importação. Exato. E o impacto disso na nossa logística agropecuária é instantâneo. O diesel mais acessível reduz o custo do frete, que escoa as nossas safras recordes de soja e milho até os portos. O que alivia toda a cadeia de distribuição. Sim. E esse alívio na ponta da logística atua como um estabilizador econômico essencial.
Os custos de transporte afetam quase todas as cadeias produtivas no Brasil. Então, o repasse de um diesel mais barato ajuda a conter a inflação de alimentos básicos e de serviços logísticos. Isso reflete diretamente no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Exatamente. E com as pressões inflacionárias mais contidas por conta dessa dinâmica, o Banco Central do Brasil ganha uma margem de manobra muito mais confortável. Eles conseguem gerenciar a taxa Selic com mais flexibilidade. Muito mais flexibilidade do que se o Brasil estivesse exposto integralmente a um choque de preços de energia no mercado aberto do Ocidente. Mas olha, essa dinâmica não gera só alívios, não. Tem uma pressão secundária pesada que recai sobre as operações da Petrobras. E para entender isso, a gente precisa lembrar como a estatal divide as operações dela. Boa. A empresa imprime dinheiro, tem resultados formidáveis na exploração e produção de petróleo cru nas águas profundas do pré-sal, que é o segmento conhecido como upstream. A rentabilidade ali é garantida. Sim, o upstream vai muito bem. Mas o alerta acende no downstream, na área de refino. E o desafio no refino é justamente uma reação em cadeia global impulsionada pelas refinarias chinesas. Se a gente voltar lá para o cenário asiático, as teapots processam o óleo russo barato em volumes tão grandes que o mercado interno da China não dá conta de absorver tudo. Eles produzem mais derivado do que consomem, e a consequência inevitável é a exportação desse excedente, claro. Claro. A China simplesmente inunda o mercado asiático e, por extensão, o mercado global, com derivados de petróleo refinados a custos baixíssimos. O que espreme imediatamente as margens de refino globais. Exato. O jargão do mercado para essa margem é o crack spread. Crack spread. Isso. Representa a diferença financeira entre o custo de comprar o barril de óleo cru e a receita obtida com a venda dos produtos refinados desse barril. A gasolina, o querosene de aviação, o próprio diesel. Entendi. E quando tem essa super oferta de produtos refinados baratos vindo da Ásia, os crack spreads ao redor do mundo despencam. A competição fica acirrada. A Petrobras, operando no downstream, se depara com um mercado internacional onde a concorrência se tornou predatória. A rentabilidade do refino é testada severamente. Isso exige da estatal um equilíbrio super delicado entre manter a paridade com o mercado internacional e gerenciar essa pressão competitiva gerada lá do outro lado do mundo. Faz todo sentido. E sabe de uma coisa? Essa teia toda de importações, margens espremidas e redefinição de rotas exige da gente uma reavaliação de como os blocos diplomáticos operam na prática. Sem dúvida. Porque a visão tradicional costuma retratar os BRICS como um monólito, sabe? Uma frente unida e coesa de mercados emergentes contra a influência ocidental. Mas essa crise logística da Rússia mostra que, no terreno físico do comércio, essa coesão simplesmente não existe. O cenário revela um pragmatismo que é quase implacável entre os membros do bloco. Índia e China não operam em cooperação para ajudar a Rússia. Eles estão num jogo de soma zero pelos recursos energéticos baratos de Moscou. A vantagem competitiva que a China ganhou lá em Shandong é a oportunidade que a Índia perdeu por causa de Washington. Exato. Não tem sacrifício diplomático aí. Tem só captura de oportunidade de mercado. E o Brasil dá uma aula do que os acadêmicos chamam de não alinhamento ativo, não acho? A postura brasileira em relação à Índia tem implicações de risco totalmente diferentes. É uma estratégia brilhante técnica. A Índia comprava óleo cru seaborne, usando as frotas que o Tesouro Americano colocou na mira. Isso era um desafio direto ao regime de sanções. Já o Brasil foca a importação em derivados já processados, como o diesel, e não no óleo cru. E com isso a operação ganha uma camada de distanciamento das sanções mais severas. Perfeito. A diplomacia comercial brasileira consegue navegar abaixo do radar crítico de Washington, adquire o produto com desconto, colhe os benefícios na estrutura de controle de inflação e evita aquela retaliação direta que forçou os indianos a recuarem. É o pragmatismo econômico puro. Isso nos leva à síntese dessa nossa exploração. As fontes apontam que a natureza dessa guerra do petróleo mudou de formato, mudou de forma estrutural. Sim. No começo, a retórica do Ocidente sugeria a intenção de asfixiar completamente as exportações da Rússia, tirar o produto físico do mercado. Impedir de vender. Mas a execução revelou outra coisa.
Porque os formuladores de políticas lá em Washington e Bruxelas perceberam rápido a regra básica da oferta e demanda. Tirar milhões de barris russos do mercado global de uma vez provocaria um choque de escassez absurdo. Os preços iam disparar, gerando inflação galopante nos próprios países ocidentais. Então, a ferramenta das sanções secundárias não foi desenhada para interromper o fluxo físico do petróleo. Ela foi desenhada para forçar vendas tão baratas que destroem as margens de lucro de Moscou. O objetivo é manter a energia fluindo no mundo para evitar picos de preço, enquanto garante que o vendedor receba o mínimo possível, desidratando o caixa da Rússia. E o paradoxo é que a China é a executora de fato dessa política ocidental, né? Ela enriquece enquanto devora as sobras diplomáticas da Índia. É a maior transferência de riqueza energética da Ásia moderna a partir de navios encalhados. E para fechar com uma reflexão final instigante que constrói em cima de tudo isso, a gente viu como as refinarias independentes chinesas conseguiram criar um ecossistema bilionário paralelo, usando yuan e bancos regionais para driblar o sistema financeiro ocidental. Isso abre um precedente enorme. Exatamente. Se blocos gigantescos de transações envolvendo a commodity mais essencial do mundo conseguem operar e escalar fora do petrodólar, qual vai ser o impacto a longo prazo disso sobre a hegemonia do dólar como moeda de reserva global? Uma ótima pergunta. Estaríamos testemunhando o ensaio geral de um mundo financeiro totalmente dividido. A durabilidade da hegemonia do dólar não é mais um debate abstrato. Ela está sendo testada agora, mesmo por superpetroleiros ancorados na costa asiática. Fica a reflexão. Fica a reflexão mesmo, é um xadrez fascinante. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.